Boa tarde, graça e paz, no nome do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos chegando, mais uma semana, na verdade a semana começou ontem, né? Começou ontem, e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, para mais um tempo de comunhão, para mais um tempo de relacionamento com Deus, com a palavra e com os amados irmãos que estão conosco aí chegando já, né? Nosso amigo ministro, profeta da música, João Felipe, homem de Deus, fogo puro. Vamos chegando, vamos anunciando, vamos divulgando. Aleluia! Nossa irmã Helenilde e Farol Miranda. Glória a Deus! Vamos chegando, vamos apertando aí o aviãozinho. Vamos convidar aqueles que estão disponíveis para um tempo de comunhão, compartilhando sobre os fundamentos do reino. Forte. Como é que foi o culto ontem? Como foram as ministrações? Muitas almas para Jesus. Muito batismo no Espírito Santo, aleluia, cura divina, meu Deus, meu Pai, nós cremos no Teu poder, aleluia. Nosso pastor Éder Bunker, glória, a obra tá voando a obra, hein, varão? Meu Deus, as tendas estão sendo ampliadas. E as estacas estão aprofundando na terra para um novo tempo, para um tempo novo. Forte abraço, meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. E é forte, hein? Eu já quero te convidar, você que está ao alcance, mora na Santa Maria, Recreio, São Luís, Garrafão, Belém, já estou aprendendo o nome, hein? Vila Santa Maria, meu Deus, quero te convidar para um congresso de mulheres, meu Deus, vai ser forte, maturidade, meu Pai, maturidade, vai ser bênção, você não pode faltar não, convida, faz a sua caravana, suba a montanha, sai da tua tenda, meu irmão, e vem adorar. As mulheres estarão se reunindo para um grande dia, o dia da maturidade, não é verdade? Pastora Isis, esposa do nosso amigo e pastor Alex, e também a missionária. Mas esse congresso é só para aquelas mulheres de Deus. Se tu é mulher de Deus, vem. Aleluia. Se tu é mulher guerreira, vem. Se tu é mulher que está assim, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, venha. Se tu é mulher que está desanimada, venha. Se já perdeu a fé, venha. Porque é um tempo de maturidade espiritual. Aleluia. Glórias a Deus. Vai ser forte. Vai ser muito forte. Pastora Isis. E a missionária, eu me lembrei, faltou agora, fugiu o nome. Mas eu creio que pedi um irmão aí para colocar aí o nome da missionária aí. Para a gente poder estar dando este crédito. Aleluia. A paz do Senhor, pastor Nilson, aleluia. Só dá fonte de vida, saudade da sua pregação na fonte. É isso aí, meu irmão, nós estamos aqui, facinho. É só o pastor Cláudio, o pastor Ricardo, não é?
convocar e estaremos aí com alegria e prazer. Mas que bom, um abraço aí para a família Fonte de Vida em Vila Velha, pastorzão, glória a Deus. Nós estamos aí, meus irmãos. Vamos estar junto. Glória a Deus, a paz do Senhor. Lenny Escota. Isso. Vai apertando o aviãozinho. Vai apertando esse aviãozinho aí. Vai gerando comunhão com outros irmãos. E aí, irmão, como é que foi o culto ontem? Como é que foi o culto na sua igreja ontem? Né, a reunião. Como é que foi a reunião na sua igreja, né? Porque culto, eu aprendi com o pastor Eurico, que nós não vamos ao culto. Nós vamos a uma reunião cultuar a Deus, porque o culto já é uma prática, já é um estilo de vida nosso. Aprendi isso com o pastor Eurico. Aleluia! Glórias, glórias a Deus. Então, como foi o culto na sua igreja ontem? Como foi a reunião? Quantas vidas se renderam a Jesus? Quantos batizados com o Espírito Santo? Quantos foram libertos? Quantos se arrependeram? Aleluia! Glória a Deus. Isso é o mais importante, né, irmão? Às vezes as pessoas se decidem, mas na verdade não se arrependem. E o mais importante é arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os nossos pecados. Amém. A paz do Senhor, minha irmã Cristiane. É isso aí, glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Vamos chegando, irmão, vamos estar assim, compartilhando. Josenilton Silva, seja bem-vindo, meu irmão. Suelen Chaga, conheço essa menina, conheço. Suelen Chagas, aleluia. Nosso amado irmão Chola Blanque, esses nomes assim, tem dificuldade de falar, mas eu vou aprender. Seja bem-vindo, meu irmão. Forte abraço para você e para sua família. Esse encontro aqui, irmãos, é para a gente colocar, crescermos em comunhão. Essa live que tem por tema Fundamento do Reino é para a gente compartilhar as bênçãos, pedido de oração, é para nós estarmos em comunhão uns para com os outros, é para que dar oportunidade, não é? Porque muitas das vezes a resposta que eu preciso da parte de Deus está na sua vida. E você será um instrumento para atuar de forma poderosíssima na nossa vida. Então vamos estar assim. Eu oro por você e você vai estar orando por mim. Nossa irmã Jaciara Cristina. Aleluia! Vamos aí apertando no aviãozinho, porque hoje nós vamos falar de mais um fundamento do reino nesta tarde. Aleluia! Nós começamos falando a respeito da oração, né? Um dos fundamentos do reino, a oração. Foi um tempo assim muito precioso, muita gente contribuiu, a paz do Senhor, minha irmã. Muita gente contribuiu, muita gente cooperou, muita gente deu a sua parcela, porque nós sabemos, né, irmão? Deus não dá tudo para uma pessoa só. Então, nós somos um corpo ligado pelas juntas. Então, o que acontece? Deus dá um pouquinho para cada um de nós. E aí a multiforme graça de Deus se manifesta na união e reunião das partes, fortalecendo o corpo.
Aleluia. Também nós falamos sobre arrependimento, falamos sobre perdão, falamos sobre a palavra como um dos fundamentos do reino. Falamos sobre 4 itens. Falamos sobre a palavra, falamos sobre oração, falamos sobre arrependimento e, deixa eu ver agora a minha memória, que não vai me deixar falhar, porque não tem nada escrito, né, irmãos? Deus é que traz, Deus é que manda. Aleluia, glória a Deus, nossa irmã Sirlene, graça e paz, não é? Oração, palavra, arrependimento e perdão. Aleluia. Falamos sobre esses fundamentos da fé. E vamos falar hoje sobre mais um fundamento, não é verdade? Qual será o fundamento? Coloca aí na nossa live o fundamento que você gostaria ou que você entende que seja relevante. Todos são relevantes, claro, porque faz parte do fundamento para suportar uma estrutura para que nós possamos compartilhar. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de pedir um estudo, pedir oração. Vou pedir oração aos amados irmãos. Por quê? Porque eu estou aí numa temporada, eu estou num período onde eu e a minha digníssima esposa vamos estar fazendo algumas pregações em determinados lugares. E claro, com certeza, vamos precisar da sua oração, da sua intercessão na guerra espiritual, para que o Senhor possa abrir os céus, repreender o inimigo e liberar a unção na nossa vida e através da nossa vida. Então eu queria falar para você o dia e o local onde nós estaremos, para que, se for perto da sua casa, você possa estar assim nos abençoando. Esse barulho, irmãos, é de um tratorzinho ali chamado Tobata. Eu moro numa região que é zona rural, então você vai ver essa Tobata assim sendo colocada, né? Vou até botar aqui para você ver, ó. Olha lá, ó. De vez em quando passa. Lá atrás é a roça de Chuchu, né? Estou agora morando numa região de zona rural e então você vai ouvir um barulhinho aí, ó. Tobata passando. Eu já até falei até pro nosso irmão João aí, ó. Quando vier para cá, se preocupa não. Só traga o camarão, porque Chuchu tem a dessa. Aleluia! Glória a Deus! Então eu quero pedir a você para orar por mim e pela minha esposa, porque amanhã, às 21h30, nós estaremos embarcando no ônibus da Águia Flex, aleluia, em direção à rodoviária Novo Rio. Vamos sair de um local aqui chamado Praça do Papa, em Vitória, e vamos estar direcionando para a cidade do Rio de Janeiro, ali na rodoviária Novo Rio, onde vamos estar ministrando a palavra na comunidade cristã Aba, do meu amigo pastor Ronaldo Garcia, lá em Nova Iguaçu, próximo à Vila de Cava. É uma igreja que faz um trabalho muito abençoado com moradores em situação de rua, missões urbanas. Deus abençoe pastora Fernanda, seu esposo, pastor Ronaldo e a sua digníssima esposa, toda a sua família. Na quinta-feira, eu vou estar participando de um aniversário da filha de um amigão, na Ballroom de São João de Meriti. Top! Aleluia! E 5h30 da manhã da sexta-feira, dia 3, nós vamos estar já lá em Comendador Soares,
junto com os amados irmãos da Assembleia de Deus, embarcando no ônibus, direção à cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo, onde nós estaremos ministrando num retiro de casais em Águas de Lindóia. Vai ser um tempo precioso e Deus é, como diz a minha sobrinha Márcia Cristina, pastora Márcia Cristina, esposa do pastor Paulo César, Deus ele sempre nos dá um mimo, não é, irmãos? Eu vou fazer agora no dia 22 de dezembro 37 anos de casamento. E olha o que Deus prepara para nós em dezembro. Deus prepara para nós o quê? Uma ministração em Águas de Lindóia para casais, pousada, hotel, suíte. Vamos até comemorar antecipado esses 37 anos de casado. E agora entrou aqui uma das madrinhas de casamento, não é? Que foi lá em 1984, dia 22 de dezembro de 1984. Minha esposa, por favor, minha esposa, vem aqui, por favor, não é? A minha cunhada Josenilda, juntamente com Zé Antônio, foi um dos padrinhos. E nós vamos estar ministrando lá em Águas de Lindóia, São Paulo, sexta, sábado e domingo. No dia 6, segunda-feira, vamos estar ministrando no culto de libertação, no ministério Sarando a Terra Ferida de Nova Iguaçu, igreja dos nossos amigos pastores Vanderlei Prata e Luciana Prata, pastor Paulo César e Márcia Cristina, juntamente com toda a equipe pastoral, pastores de jovens, pastores de casais, aquela equipe maravilhosa que tem lá na comunidade pentecostal Sarando a Terra Ferida de Nova Iguaçu, ali pertinho do Aeroclube. E na terça-feira nós estaremos com o nosso amigo e bispo, não é? Nosso bispo Adeilson, lá em Comendador Soares também. Tem um mistério lá em Comendador Soares, né? Aquela igreja bonita, igreja em célula, uma igreja vibrante que ama o Senhor, ama vidas. Nós vamos estar ali também na terça-feira à noite. Aleluia! Vamos estar na terça-feira à noite ministrando para liderança. E na quarta-feira, pela manhã, nós vamos estar na consagração. Tem uma consagração toda quarta-feira, pela manhã, ali na comunidade pentecostal Sarando a Terra Ferida de Nova Iguaçu. Nós estaremos ministrando lá pela manhã. E à noite, na quarta-feira, nós estaremos no projeto Cura, pastores Marcelo e também da pastora Rônia, lá em Carmari, Grande Miguel Couto, quase chegando ali próximo à Posse. Vamos estar lá na Caverna de Adulão, só para quem é homem, macho, de verdade. Florzinha não, é homem, aleluia, glória a Deus. Vai ser um tempo assim, sobrenatural, ministrando para homens. Na quinta-feira, nós estaremos no Ministério Apostólico da Renovação, lá na Grama, com o apóstolo Odenil Pires e a apóstola Marilene Pires. Vai ser tremendo. Olha só o tema da campanha. A campanha da virada. Meu Deus. Próximo à virada do ano. O último mês do ano. Ainda dá tempo. Rua das Piteiras, lá na Grama. Na sexta-feira, encerrando a nossa estada no Rio, estaremos na Igreja Evangélica Congregacional Pão da Vida, ali no jantar, numa rede de casais, num tema muito lindo chamado Nosso Casamento é um Barco. Nós somos os remos. Para onde iremos? Tremendo, né, irmãos? E, depois dessa palestra, estaremos retornando ao Espírito Santo.
E à noite, dia 11, vamos estar na igreja Ministério Ministério Água Viva, né? Água da Vida, Ministério Água da Vida, ali no bairro de São Luís, dos nossos pastores e amigos Eduardo Barroso e a irmã Leone Barroso. E no domingo, aleluia, dia 12, vai ser aquele dia abençoadíssimo no Ministério Essência da Vida, ministério que é presidido pelo pastor Éder Bunkert e a pastora Maria, que nós estamos congregando lá, são os pastores que estão sobre as nossas vidas. E teremos lá um dia assim, uma manhã tremenda, porque vai ter ceia do Senhor, vai ter almoço, um delicioso churrasco, a família toda lá reunida e principal, à noite não teremos culto, porque estaremos somando força com o Ministério Água da Vida, no aniversário do Ministério Água da Vida, que vai estar pregando a missionária Ludmila. E nós estaremos juntinho lá com o pastor Eduardo Barroso para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então quero pedir a vocês a oração para que o Senhor possa liberar sobre nós a sua graça, liberar sobre nós a sua unção, liberar sobre a nossa vida tudo o que está retido no mundo espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vem comigo, aperta esse aviãozinho aí, e eu quero te pedir, amados irmãos, convide os irmãos e amigos para estarmos orando junto uns pelos outros, para que esta semana que iniciou-se ontem seja abençoadíssima. Amém? Glórias a Deus. Queria te convidar a abrirmos a palavra de Deus esta noite. Ao hábito, olha a força do hábito. Esta tarde. Minha esposa, ela está ouvindo? Minha esposa, por favor, vem aqui por gentileza, meu irmão. Glória a Deus. Vem aqui por gentileza. Aleluia. Glórias, glórias, glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus juntamente aqui para que nós possamos estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta chamado Abacuque. Isso. Vou pegar aqui, que a letra é maior, não é? A letra é maior e não vai nos deixar aqui sem fazer a leitura, porque o farol já está querendo perder o brilho, não é? Mas o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que nos renova e nos fortalece. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque para compartilharmos sobre mais um fundamento, aleluia, fundamento da fé. Nossa querida irmã Jennifer, esposa do nosso irmão Antônio e mãe da Pérola. Glória a Deus, seja bem-vinda, minha amada irmã, em nome de Jesus. Vamos lá abrir no livro de Abacuque, fica no Antigo Testamento. Ele fica antes de Naum e, aliás, depois de Naum e antes de Sofonia. Vamos lá, no capítulo de número 2. Glórias a Deus. Abacuque, capítulo de número 2, para a nossa meditação. Meu dedo grande abriu no Sofonia, mas é Abacuque, capítulo de número 2,
E quanto a isso, eu gostaria que você colocasse aí o seu pedido de oração. Coloque o seu pedido de oração, vai colocando aí também como é que foi o culto na sua igreja ontem, o que Deus falou contigo ontem. Vai colocando aí bem forte, bem grande, para que o Senhor possa realmente ministrar no meu e no seu coração. Como é que foi o culto na sua igreja ontem? Quantos visitantes você levou? Aleluia! Quanto visitante você levou? Não é verdade? Quem foi abençoado, aleluia, pela sua vida no dia de ontem? Então eu vou ler do capítulo 2, versículo 1. Aliás, capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Olha o que diz a palavra de Deus que não mente. Resposta de Deus, viva pela fé. Aliás, Abacuque 2, 2. Diz assim a palavra de Deus. Então Yahvé me respondeu e ordenou. Escreve a visão com toda clareza. Escreve a visão com toda a clareza possível. Abacuque 2, versículo 2. Em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado, no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde, confiante, porque ela certamente virá e não tardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Parece até nos dias de hoje, né, irmãos? Aleluia, aleluia. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero pegar a última parte desse texto que nós lemos. Vamos orar, sim, pela saúde pelo avô, né, da nossa irmã Sirlene. Vamos orar, vamos clamar. E, igreja, vamos orar, vamos liberar esses pedidos de oração, vamos estar colocando essa live aí, compartilhando, para que mais pessoas possam orar e juntando a nossa fé, ela possa estar assim realizando a vontade de Deus. Irmãos, nessa tarde, nós gostaríamos de falar de mais um fundamento da fé. Nós falamos sobre oração, falamos sobre perdão, falamos sobre arrependimento e falamos sobre a palavra. E hoje vamos falar de mais um fundamento do reino, que é exatamente a fé. Não é verdade? Um tema muito compartilhado, um tema muito falado em nosso meio, e muitas das vezes nós falamos muito desse tema, mas quando chega na hora de colocar em prática, parece que há um vacilo, parece que há em nós a falta de confiança, parece que há em nós colocarmos esta palavra em prática, aleluia, para que para que aquilo que nós está afligindo seja realmente solucionado. Então, nessa tarde, eu gostaria de falar com você um pouco sobre
a fé. Lembra que fundamentos são base para que uma construção, para que algo seja colocado em cima e que ele possa dar suporte e sustentação a fim de que a obra seja realizada, ou então o que vai ser colocado em cima daquele fundamento seja sustentado. Então, o reino de Deus, ele tem os fundamentos. E a fé é um dos fundamentos. Por quê? Porque a Bíblia nos exorta que tudo aquilo que eu e você fazemos por dúvida e não por fé, constitui-se em pecado. Então eu faço uma pergunta: como está a sua fé, meu irmão? Como você tem exercitado a sua fé? Para que serve a nossa fé? Será que a nossa fé é um trampolim para alcançarmos tudo aquilo que nós desejamos? Será que é através da fé? Tem até um louvor muito bonito que o Ministério Sarando a Terra Ferida canta. A minha fé move montanha, a fé move a mão de Deus, a nossa fé faz milagre entre nós, o poder da fé, meu Deus, é forte, né, irmãos? Então, a fé é muito pregada, a fé é muito cantada, a fé é muito exaltada em nosso meio. Mas tem um porém. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. Olha só o que diz. Mas o justo, não está falando do crente, não está falando do irmão que vai à igreja, não está falando do frequentador da igreja, não está falando daquele que é crente, mas de crente não tem nada. Aqui está dizendo, mas o meu justo, mas o justo viverá pela fé. Existe diferença do crente e do justo? Aí eu deixo para você avaliar. O que é ser justo diante de Deus? O que é praticar a justiça? A palavra justiça no hebraico, ela vem assim como tzedakah, não é verdade? Ou faça-me justiça, não é? Faça-me justiça. Esmola, ela é considerada como tzedakah. Faça-me justiça. Então, através da justiça, pela fé, as pessoas têm uma vida diante de Deus e diante da sociedade com dignidade. Aleluia! Com dignidade. Oh, meu irmão Roberto, aleluia! Glória a Deus, Deus abençoe. Com dignidade. Então, irmãos, eu faço uma pergunta. Você é justo? Você pratica... Aliás, esse você parece que nos isenta, né? Nós somos justos. Nós praticamos a justiça. Está aí, ó. Meu amigo e filhão Felipe, meu primogênito. Não é verdade? Eu pratico a justiça. Nós praticamos a justiça. Nós somos filhos da justiça para... É nosso irmão Carlos Roberto. Ó, meu Deus. Estou te falando que eu tenho que operar as cataratas? Aleluia. Boa recuperação aí, meu irmão. É você com o joelho, aleluia. E eu aqui, não é verdade? Com a minha catarata que precisa ser restaurada no poder que há no nome de Jesus. Então nós entendemos que o nosso chamado é para vivermos pela fé. O que é viver pela fé? Meu Deus, o que é viver pela fé? Por que eu digo esta questão e eu gostaria muito de compartilhar sobre este versículo? Mas o justo viverá pela sua fé. É porque ao longo da caminhada, parece que nós somos treinados
a viver pela fé ou na fé das pessoas que pregam, das pessoas que ministram, das pessoas que nós conhecemos, que Deus usa, que Deus opera, que Deus faz milagre. Então, as pessoas começam a ter fé na fé do outro. Só que o versículo diz aqui, mas o justo viverá pela sua. Então hoje Deus quer ativar a sua fé. Deus quer ativar a minha fé. Mas, irmãos, existem tipos de fé. Por exemplo, existe uma fé natural. O que é fé natural? Por exemplo, nós, quando vamos trabalhar ou vamos viajar, seja de ônibus, de Uber, de avião, ou até mesmo em um cruzeiro, nós não procuramos, às vezes, nem saber quem é o condutor, o motorista, o piloto, ou então o mestre daquela embarcação. Nós entramos ali no veículo e às vezes até dormimos, sem saber a fé do motorista, o sexo do motorista, não é verdade? A religião do motorista, sem saber nada. Então isto é o quê? É uma fé natural. É uma fé que eu falo para minha esposa, vou sair, mais tarde eu volto. É uma fé natural. Quando o médico prescreve um remédio, você vai à farmácia e compra, acreditando que aquele remédio, através do conhecimento do médico que passou, vai trazer restauração. É uma fé natural. Essa fé natural, todos nós temos. Todos nós temos. Existe uma fé salvífica, um outro modelo de fé. Fé salvífica. Que fé é essa? É aquela que está em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, creio que seja o versículo de número 8. Vamos observar e vamos ler o que Paulo diz aos Efésios. Isso mesmo, olha o que diz. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então veja bem, existe aquela fé, quando eu e você, nós nos convertemos, que muitos nem se lembram a pregação, o pregador, nem o dia da sua conversão. Só lembra que aceitou a Cristo. Quem foi a pregação? Você nem conhecia da Bíblia, não é verdade? Mas, quando a palavra é liberada, lembramos que a palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa para operar na minha e na sua vida. Então, esta palavra que Hebreus 4:12 diz que ela vai na divisão da alma e do espírito junto à medula e é apta para discernir a intenção e pensamento do coração, esta palavra entrou em nós e nos convenceu. Por que nos convenceu? Porque através da palavra, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele nos deu uma fé gerada pela palavra para acreditarmos na nossa salvação e para entendermos, irmãos, que realmente a nossa fé, a fé salvífica, a fé para alcançar a salvação, ela foi gerada pelo Espírito Santo em nós. Não é verdade? Você não conhecia a palavra, você não tinha o entendimento da palavra, eu não tinha entendimento da palavra, mas a palavra entrou e gerou salvação, como diz em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Não vem
das obras, não é verdade? Nós somos salvos pela fé, não é porque você acreditava ou porque você conhecia a palavra. Oh, minha querida irmã Andréia, graça e paz, não é verdade? Que você conhecia a palavra ou que você tinha muita fé. Não, esta fé salvífica é a fé que foi gerada no teu coração através do Espírito Santo. Eu lembro até do hino da harpa cristã, o hino 15, que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, meu querido irmão Ítalo, graça e paz, um forte abraço, aleluia. Então, amados, o que eu entendo por isso? Que existe uma fé natural, e existe uma fé salvífica. É a fé que o Espírito Santo gera em nós. Olha o que diz, mais uma vez, o capítulo de número 2, versículo 8 de Efésios. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Agora, quem gera essa fé em meu coração, se eu como gentio, como estranho, como inimigo de Deus, não conhecendo a palavra de Deus, quem gera isso? Aí diz, isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, é um dom, uma fé que Deus libera para nós, a fim de que nós possamos estar o quê? Está sendo ricamente abençoado e alcançarmos e tomar posse da salvação que Jesus efetuou lá na cruz do Calvário. Então, já falamos de uma fé que é natural e de uma fé salvífica, a fé da salvação. Tem outra fé que eu gostaria de compartilhar com você. Deixa eu ver aqui, que está lá em 1 aos Coríntios, aleluia, 1 aos Coríntios, que fala a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque 1 Coríntios vai falar dos dons espirituais. E dentre os dons espirituais está lá registrado o quê? O dom da fé. A fé como um dom para operar maravilha na nossa vida. Não é verdade? A Bíblia fala assim, o dom, a uns é dado o dom de profecia, a outros é dado o dom de falar em línguas, e a outro é dado também o dom da fé, aleluia, o dom que move o sobrenatural, os dons para realizarmos milagre da parte de Deus. Então, o que nós precisamos, irmãos, entender? Que quando o profeta Abacuque, ele declara, mas o justo vai viver pela sua fé. Nós precisamos ter a identificação em relação aos dons, ao significado dessa fé. Então, o que é o dom da fé? É uma fé sobrenatural, uma capacitação dada pelo Espírito Santo para realizar algo que a fé natural não consegue, a fé salvífica não consegue. Então vem o quê? O dom da fé, que gera maravilha, que gera milagre, que gera prodígio na nossa vida. Este dom, ele é facultativo ao Espírito Santo. Então, ele concede a quem ele quer, para o momento que ele quer, porque os dons foram dados para aperfeiçoamento do corpo, para equipar o corpo de Cristo. Então, eu e você, nós precisamos entender este fundamento da fé, não é? Este fundamento da fé para que nós possamos estarmos o quê? Para que nós possamos estarmos
preservando a nossa vida cristã no reino de Deus como os fundamento da palavra, como fundamento de sustentação para nossas vidas. Porque, irmãos, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque diz a Bíblia, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Então nós temos uma clareza na tarde desse dia que a fé, ela é um fundamento muito importante na nossa vida. E os dons espirituais vão declarar esta verdade. Os dons espirituais vão revelar esta verdade. O dom da fé vai revelar o quê? A manifestação do poder de Deus na minha vida e também na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma vez mais, eu vou perguntar a você, como está a sua fé? Quais são os desafios que a sua fé tem encontrado? Quais são os embates da tua fé? Como utilizar a tua fé nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias atuais, para que nós possamos vivenciar o que Deus tem preparado para nós. Por quê? Porque diante da dificuldade que eu e você estamos vivendo, nós vamos precisar de fé. Agora, não é uma fé natural. Não é a fé na fé do apóstolo, na fé do pastor, na fé do vaso de profecia. Não é a fé na fé daqueles que são um instrumento de Deus para nossas vidas, não. Mas é uma fé fundamentada, alicerçada e edificada no nome do Senhor. Nós observamos que dentre os 9 dons espirituais, lá estão registrados o quê? Estão registrados os dons de poder, dons de sabedoria e dons de locução, dividido em 3 categorias. E a fé está relacionada aonde? No dom de poder. Porque fala dons da fé, dons de operação de maravilhas e dons de realização de milagres. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento e termos esta compreensão. Por quê? Porque todo dia a minha e a sua fé é provada. Todo dia a minha fé e a sua fé, ela é colocada à prova. Não é verdade? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4. Existem diferentes dons, tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existe diferente forma de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E ele diz, há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a cada um, olhe bem, e a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Aleluia! Aí diz, pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e pelo mesmo Espírito é otorgado a fé. Olha aí, aleluia! Ao outro, pelo Espírito, dons de curar, outros dons de poder, e outro, operação de maravilhas. Aleluia! Então existe uma fé que é dada e caracterizada como dom. Então vamos recapitular nesta tarde. Existe uma fé natural,
eu vou pegar um ônibus aqui. Eu, principalmente, gosto de viajar à noite, né? Que eu sento no ônibus, do lado da minha esposa e, ó, pego a mantinha e vou embora. Às vezes, nem quando paro em Campos, eu nem vejo. Só vejo quando já está passando a ponte Rio-Niterói, ou então está no gasômetro ali, já, ou então já para entrar já na rodoviária. É uma fé natural. Ou você fala para o amigo, até amanhã, daqui a pouco eu estou aí. É uma fé natural. Existe uma fé salvífica, que é o quê? É a fé que Deus dá, onde a palavra entra, o Espírito amplia e revela a visão, te convence e te dá condições de acreditar no plano da salvação. Aí é uma fé que Deus deu, não vem de você, é dom de Deus. É Deus que te dá. Existe uma fé que é dom do Espírito, uma fé específica para grandes momento de fé sobrenatural. E existe uma fé que essa diz respeito mais ao nosso dia a dia, que se encontra em Romanos, capítulo de número 10, aleluia, Romanos capítulo 10 e o versículo de número 17. Como eu gosto muito dessa passagem, eu estarei lendo alguns versículos antes. Por quê? Porque esta é uma passagem muito utilizada, e eu gosto muito, nas ministrações de missões, de evangelismo, é usada em ministrações de estar liberando, despertando, ativando as pessoas ao ministério da palavra, que encontra-se em Romanos, capítulo de número 10, não é? Número 10, a partir do versículo de número 13. Aliás, versículo 12, que diz: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, agora começa: como invocarão aqueles que não creram? Como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Mesmo assim, olha o que diz a palavra, hein? Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitarão o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a Bíblia diz que o justo, ele não vai viver da fé do pastor. Não que você não tenha que acreditar como homem de Deus. Não vai viver da fé do apóstolo. Não vai viver. As pessoas falam assim: não, eu vou acreditar porque o pastor falou. Eu vou acreditar porque o apóstolo falou. Irmão, você tem que acreditar porque Deus falou. Aleluia! E Deus pode falar através do apóstolo, do pastor, do irmãozinho. Porque Deus usa quem Ele quer. Então nós entendemos que o que nós estamos vivendo, ele será transformado através da nossa fé. Agora, a nossa fé, ela vem de ouvirmos a palavra de Deus. Ah, então você fala bem assim: está aqui a palavra de Deus, aleluia,
na minha vida, né? Está aqui, ó. Eu ouvi a palavra de Deus e agora eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou chegar numa agência de carros, estou desempregado, mas pela fé, eu vou lá, eu vou comprar um carro e o vendedor vai chegar para mim e vai falar assim, esse carro é seu. Irmãos, a fé não é para fazer o que você quer. Porque a fé não está a nosso serviço. A fé não está a seu serviço, irmão. Porque olha o que a Bíblia diz de fé. Hebreus 11. Eu vou ler, né? Para ser de forma bem esclarecedor. Olha o que diz Hebreus capítulo 11 sobre este fundamento chamado fé. Olha o que diz, olha só o que diz a fé. Versículo 1. A fé diz, ora, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Aleluia! Agora eu vou dizer, essa passagem está dentro de um contexto da galeria da fé. E diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. O que é que você espera? O que é que você espera dentro de um contexto de fé para com Deus? Sabendo que a fé minha e sua é ativada pelo conhecimento da palavra. Então, o conhecer a palavra, em outras palavras, em saber o que Deus quer a nosso respeito e acreditando no que Deus quer a nosso respeito, podemos esperar em Deus que Ele o fará. Porque se você ler mais um pouco à frente sobre fé, e agora eu digo uma coisa para você. Aí você fala bem assim, pastor, a fé não é para eu derrubar as muralhas. Pastor, a fé não é para mim ganhar o meu marido para Jesus. Pastor, a fé não é para eu ver minha filha liberta. Pastor, para que é a fé? Por que é que eu preciso de fé, pastor? Hebreus 11, versículo 6. Olha o que diz. Em verdade, sem fé, é impossível qualquer pessoa agradar a Deus. Olha só, em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Irmãos, vamos ser racional um pouquinho, vamos ser um pouco inteligente. Se a falta de fé desagrada a Deus, a única forma de agradá-lo é com fé. Agora, se eu não tenho fé, eu já estou desagradando. Porque lembra, a Bíblia diz que aquele que duvida ou que tem dúvida é semelhante às ondas do vento, às ondas do mar, que é jogada de um lado para o outro pelo vento. Então, como eu entendo a fé? Que a minha fé não é para conquistar, não é para tomar posse. A minha fé é para eu agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, não é porque nós não temos fé, não. É porque nós não conseguimos agradar a Deus. Tem muita gente orando no monte, jejuando, indo aos cultos de poder, que eu gosto, que sou pentecostal, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear e fez abrir o mar vermelho para passar o fogo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu,
Elias orou e o fogo desceu, na carruagem de fogo arrebatado por Deus desceu. Eu gosto, irmão. Como diz meu amigo pastor, evangelista Rodrigo Terra, né? Eu sou pentecostal. Mas a fé, ela vem para agradar a Deus. Você está agradando a Deus como esposa? Está agradando a Deus como marido? Está agradando a Deus como mãe? Está agradando a Deus como filha? Está agradando a Deus como pastor? Está agradando a Deus como ovelha? Como é que você quer ter fé e você não consegue agradar a Deus? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, porque através da palavra você tem um entendimento de como agradar a Deus. Aleluia! Muitas coisas ainda não aconteceram na minha e na sua vida, porque nós estamos tendo pensamento positivo e achando que é fé. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo, irmão. Porque as pessoas falam assim, eu vou fazer uma fezinha, a Mega Sena está acumulada. Irmão, todo mundo que joga, joga querendo ganhar. Mas isso não é fé, é pensamento positivo. Aleluia! Vou fazer, eles até dizem, vou fazer uma fezinha. Então, o que a palavra de Deus diz? Aleluia! O que a palavra de Deus diz, meu irmão? Vai trabalhar amanhã, graças a Deus que você tem esse trabalho, aleluia, que Deus te abençoe. Olha o que diz o Salmo de número 37. Vamos lá comigo, pega a sua Bíblia aí, vamos caminhar na Bíblia. Salmo de número 37, aleluia, número 37, Salmo de número 37 e o versículo de número 4. Eu sei que você sabe esse versículo de cor salteado. Capítulo 37 e versículo de número 4. Para nossa breve meditação. Está quase terminando. Mas esse fundamento é o fundamento da fé. Né? Fundamento da fé. Olha o que diz assim. Deixa eu procurar. Não, vamos lá. Deleita-te no Senhor. Em outra palavra diz, espera. Em outra palavra diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quantos de nós queremos que os desejos do nosso coração sejam realizados, mas nós não queremos agradar a Deus? E aí, alguns falam, fulano não tem fé, por isso não consegue. Não, irmãos. Fulano não consegue agradar a Deus. Por isso, ele não desfruta do que Deus tem para a vida dele. Quando Jesus foi batizado, lá no Rio Jordão, por João Batista, diz que o céu abriu. O Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus. E saiu do céu uma voz que dizia, este é o meu filho amado que me dá prazer, em quem eu me agrado. Então hoje nós vamos para o templo mais para buscar o prazer de Deus do que para agradar a Deus. Então a nossa fé precisa ser um combustível para que eu e você possamos agradar a Deus. Porque já está tudo pronto, irmão. Tudo que você precisa já está pronto. Já está tudo preparado. Tudo que eu preciso já está tudo preparado. Mas não significa que você vai ter tudo o que quer. Irmão. Você não vai ter. Imagina, você dá tudo que o seu filho quer? Não dá. Porque se você dá tudo que o seu filho quer, você vai criar um filho mal acostumado. Quando ele for para a escola, quando ele for trabalhar, ele vai achar que tudo tem que girar em torno dele. Imagina se Deus dissesse sim para tudo aquilo que a gente pede a Ele. Misericórdia. Mas Deus é sábio. Alguém dizia que quando nós oramos,
existem 3 respostas: sim, não e silêncio. Muitas das vezes nós estamos na do silêncio, porque não estamos prontos, nem preparados para ouvir nem o sim e nem o não. Aí você diz: poxa, pastor, eu pensei que quando o senhor falou de fé, que o senhor ia dar uma palavra que ia desatar a minha vida e tudo ia mudar na minha casa. Irmão, quero dizer uma coisa: nada muda se você não mudar. O Evangelho não é uma varinha de condom que você faz uma oração, joga um óleo e as coisas mudam. Não, irmão. Não é assim, não. Primeiro, a nossa vida precisa estar dentro da vontade de Deus. Depois, a nossa oração tem que ser em conformidade com a vontade de Deus. E depois, nós precisamos entender o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Porque Deus, Ele não se submete às minhas vontades, nem o meu querer. Não é verdade? É isso mesmo. Fé é o mesmo que crer. Não é verdade? Acreditar, confiar, depositar. Eu gosto muito de uma definição que aparece muito no Face aí. Fé é você bota o pé primeiro e depois Deus coloca o chão. Mas Deus tem que mandar, tá? Não faça sem Deus mandar, não. Lembra quando Jesus aparece no mar, andando por cima das águas? Eu lembrei até de um hino. Elisânia cantava: ele vem andando sobre as ondas do mar, é ele que pode o vento acalmar. Ele vem andando sobre as ondas do mar. Jesus vinha andando sobre as ondas do mar. Os discípulos olharam e falaram: o quê? É um fantasma. E Jesus diz: não sou eu. Aí Pedro diz: se és tu, permita, aleluia, permita que eu vá até ti. E Jesus falou: vem. Olha só, irmão, a palavra. Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou em cima da palavra que Jesus liberou sobre ele. Então Pedro obedeceu e agradou o Senhor. Enquanto Pedro estava agradando ao Senhor, andando sobre a palavra que Jesus tinha liberado e olhando para Jesus, como diz Hebreus, olhando firmemente para Jesus, não é olhar para o pastor, não é olhar para o missionário, não é olhar para o irmão que está em pecado, é olhar para Jesus, porque o teu negócio é com Jesus, você não tem nada a ver com o outro, é com Jesus. A Bíblia diz que os ventos sopraram. E quando o vento soprou, meu Deus, quando o vento soprou, sabe o que aconteceu, irmãos? Vai ficar salva, depois você vê. Quando o vento soprou, Pedro se distraiu e tirou o olhar de Jesus. Meu Deus, tirou o olhar de Jesus. E quando ele tira o olhar de Jesus, ele começa a afundar. Aleluia. E quando ele começa a afundar, ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus vai lá, estende a mão, levanta Pedro e diz: homem de pouca fé. Porque o vento foi suficiente para tirar o olhar dele de Jesus. Então, o que nós precisamos entender? Que viver pela fé é viver baseado no que Deus falou para você. Enquanto Pedro estava andando baseado no que Jesus falou para ele, ele estava andando, irmãos. Imagina agora os discípulos.
Porque para obedecer a Jesus tem que ser audacioso, tem que ser corajoso. Imagina aqueles discípulos que estavam no barco vendo Pedro andar sobre as águas. Eles achavam que era sobre as águas, mas Pedro estava andando debaixo, em cima da palavra, de uma palavra. E se você tem uma palavra, ande nela, porque Deus vai te respaldar. Quando você andar em cima da palavra que Deus falou para você, seja de voz profética, confirmada na palavra, ou através da palavra, em sonho, revelação, mas tudo confirmado na palavra, primeiro na palavra, tem que estar tudo baseado na palavra escrita de Deus. Quando você viver, muita gente vai olhar para você, mas esse camarada é doido. Mas você não é doido, não. É porque você tem uma palavra. Nós estamos construindo aqui, né? A igreja está construindo, liderada pelo pastor, um espaço para 300 pessoas. Irmãos, em menos de 30 e poucos dias, meu Deus, a obra está sendo construída. Deus está realizando, irmãos, uma obra tremenda em nosso meio. E quem passa para esse camarada aí, esse povo é louco, não é louco não. É que nós estamos debaixo de uma palavra. Lembra de uma coisa, irmão, fé é você acreditar no que Deus falou a seu respeito. E o que Deus falou a seu respeito, aqui, ó, aleluia, está aqui, aleluia. Mas o justo viverá pela sua fé. Em outras palavras, o justo vai viver baseado naquilo que Deus falou a seu respeito. Amados irmãos, a última palavra na sua vida vem de Deus, porque Deus é que te conhece, Deus é que sabe de todas as coisas na tua vida, então creia. Permita que este fundamento, o fundamento da fé, fundamento do reino, a fé, seja restituída na sua vida. Porque fé não é um sentimento, fé é certeza. Fé não é uma vontade, é uma convicção. Jesus falou para Pedro, vem, aleluia, vem. E Pedro foi, meu irmão, aleluia, Pedro foi. Irmãos, imagina só agora outro exemplo de fé. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega os 5 pães, 2 peixinhos, e dá graça. Quando os desce, o que acontece? Nada. Continua 5 pães e 2 peixinhos. Aí a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos fazer o quê? Distribuir. Irmãos, o nome daquilo é fé. Porque eles foram baseados no que Jesus falou a respeito dele. Então fé, meu irmão, é você acreditar no que Jesus falou a seu respeito, a respeito da sua casa, do seu ministério, da igreja, da sua família, da sua própria vida. Pastor, esse fundamento na minha vida está deixando a desejar. Eu sei por quê. Porque você não está vivendo a palavra. E para viver a palavra, você precisa lê-la. Lembra daquele hino que é o versículo bíblico que diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama.
E todo aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha só, irmãos. Quando você ama a Deus, você guarda a palavra dele. Quando você guarda a palavra dele, você aumenta em fé. Quando você aumenta em fé, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, Ele satisfaz o desejo do teu coração. E no capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Irmãos, fé é viver debaixo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite já, que eu até passei já a hora já são 18h10. Eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus para que o Espírito Santo te conduzisse à leitura bíblica, à palavra de Deus, a viver o que Deus tem para a sua vida. Porque grandes coisas estão por vir. Grandes coisas Deus quer fazer neste lugar. Nosso amado pastor Cláudio, eu falando aqui perto desse homem aí, ó. Meu Deus. Vejam, fé é você acreditar no que Deus diz a seu respeito e não você querer dar ordem a Deus para Deus fazer o que você quer, como se você fosse Deus e ele o seu empregado. Lembre de Pedro, ele só andou por cima das águas porque ele viveu o que Jesus falou para ele. Vem, e baseado no que Jesus fala a nosso respeito, que estão nas Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e firmeza da verdade, nós vamos viver o que Deus tem para nossas vidas. Então, irmãos, essa live Fundamento do Reino, nós falamos, primeiro fundamento, oração. Segundo fundamento, nós falamos da palavra. Terceiro fundamento, falamos do arrependimento. Quarto fundamento, falamos do perdão. E agora, hoje, quinto fundamento, falamos da fé. De uma fé que nos leva a perder, que nos leva a repartir, que nos leva a doar, que nos leva mais a dar do que receber. Porque tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Agora é só você liberar para a glória de Deus. Amém? Paizinho querido, nesta noite nós queremos te agradecer pelos irmãos que entraram ao vivo e por aqueles que hão de acompanhar, nos dias vindouros, e que esta live sirva de fortalecimento, despertamento, para que a nossa fé não seja em homens, não seja em pessoas, não seja em nada do que está na terra, mas que a nossa fé seja na tua palavra, que nós possamos aprender a viver pela tua palavra, porque somente através da tua palavra é que eu e você vamos viver o propósito de Deus aqui na terra, Pai. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais hão de passar. Por isso, o justo vai viver pela sua fé, não fé do outro. Sabe o que significa, irmãos? A nossa experiência com Deus, o nosso relacionamento com Deus, vai nos amadurecer na fé. E que Deus te abençoe rica e abundantemente em o nome de Jesus. Até a próxima live, porque fazemos de segunda a sexta, sempre a partir das 17 horas, e você é o meu convidado. Pega essa live e envie para um irmão assim, crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Um que está fraco na fé, ou então aquele que está desanimado,
né? Se você acha que pode cooperar, coopere. Eu chamei aqui minha esposa no início, na verdade, ela não veio, eu vou fazer igual o rei Assuero, hein? Aleluia, né? Então, estava nos afazeres, mas nas próximas lives ela estará aqui juntamente comigo, porque o segredo é estar junto. Amém? Que Deus abençoe, forte abraço e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente em o nome de Jesus. Amém e a paz do Senhor.